Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. É uma profecia, escute. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu vou ler mais uma vez, preste atenção, uma profecia. Está falando de um dia que toda a humanidade irá presenciar, não apenas os que estiverem caminhando sobre a terra, até quem estiver debaixo da terra vai ver isso. Então escute. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Agora eu leio mais uma vez, e você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida, repete em seguida. Vamos lá. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Já você vai entender melhor isso, mas quem crê que esta profecia vai se cumprir? Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que já demos em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, glorifique ao Senhor. Levante os olhos aos céus e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. E vai aplaudindo e glorificando, porque um dia todos os olhos o verão voltar. Isso, continua, não pare. Você que assiste pela TV ou pelo youtube.com/johnribe, junte-se a nós. Você que está ouvindo pela rádio, junte-se a nós também. Glorifique a Deus. Essa profecia vai se cumprir. Vamos aplaudir. Pai querido e Deus amado, este povo não quer me ouvir, eles querem ouvir o Senhor falar. Então vem com teu espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, retira tudo que atrapalha a pregação da tua palavra. Fale o Senhor agora, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá, percorra toda a terra e prospere naquilo para o qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Poder se assentar, por favor. Eu vou sugerir para você que entre no meu canal no youtube.com/johnribe, se inscreva no canal e procure lá a mensagem cujo título é Ele Vem com a Nuvem. Então, para você compreender com profundidade o tesouro que está escondido nesse versículo 7, entre no YouTube, e digo isso também para quem está assistindo pela TV, para que você compreenda esse mistério. É como se esta mensagem tivesse duas partes, e apesar de serem totalmente autônomas, independentes. O que nós vamos falar agora é isso aqui, ó. Todo olho o verá. Até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos da terra, todas as tribos no sentido de todos os povos da terra, se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui no finalzinho do versículo, o sim e o amém em seguida, aqui tem já uma confirmação de que esta profecia vai se cumprir. Porque o sim, na nossa língua, no original grego, se escreveu nai. Significa sim. Esse texto que eu estou lendo em português para você, na verdade, ele é traduzido do grego. E o sim lá em grego é nai. Porém, a palavra amém não é grega, ela é hebraica. E quer dizer, entre outras coisas, assim seja, certamente, assim é. Então, quando o profeta recebeu a revelação desta palavra, quando ele recebeu esta mensagem, é como se o Senhor
estivesse dizendo para ele: essa profecia não é somente para os hebreus ou para os israelitas, é para os gregos e para todos os povos da terra. Porque a língua que era falada, a língua universal na época, era o grego. O hebraico era falado somente em Israel, mas o grego era a língua que todos os povos se comunicavam, era como o inglês de hoje. Então, no finalzinho desse versículo, no finalzinho dessa profecia, escrito sim em grego, nai, e o amém, que também é o sim, porém em hebraico, significa: essa profecia vai se cumprir. Todo olho o verá. Ele vai vir com as nuvens e todo olho o verá. Para você entender a profecia, nós temos que explicar o seguinte: ela é dividida em duas partes. Nesse momento, aqui, nesse versículo que eu estou lendo para você, está falando com as pessoas que não são de Cristo. O nai em grego, né, o sim em grego, é para as pessoas que não são de Cristo. E o amém aqui é para os hebreus, para os israelitas que não receberam Jesus. Essa profecia está dirigida justamente para os povos não cristãos, para as pessoas que não creem em Cristo, para que eles prestem atenção nisso. Essa profecia vale para o mundo todo que não crê em Jesus. Então, mesmo as pessoas que não creem em Jesus, mesmo os inimigos de Jesus, mesmo os inimigos da cruz, um dia, com seus próprios olhos, verão isso se cumprir. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Porque para os salvos, para os que são de Cristo, a volta de Jesus vai acontecer em secreto, antes dessa profecia. Isso aqui acontecerá depois para as pessoas do mundo. O mundo inteiro verá o Senhor Jesus voltando, mas isso acontecerá depois que a igreja foi arrebatada, depois que os salvos já subiram para o céu, depois que Jesus Cristo já celebrou as bodas do Cordeiro com a igreja, o casamento com a igreja, depois do tribunal de Cristo lá na glória, onde Ele recompensará tudo o que nós fizemos pelo seu reino, ou não recompensará quem não fez nada pelo reino, mas não perderá a salvação, porque a salvação é de graça, ela não está vinculada às obras. Porém, no tribunal de Cristo, que não é o juízo final, será dada a recompensa para cada cristão, segundo aquilo que fez pelo Evangelho. E aqui na terra, enquanto nós estamos lá na glória, os salvos arrebatados, os que estiverem aqui na terra, primeiramente passarão por um bom período, iludidos pelo anticristo, que inclusive fará um acordo de paz com Israel, mas no meio da semana de anos, profetizada por Daniel no capítulo 9, versículo 12 e 17 em diante, o acordo é rompido, a semana de anos é cortada pela metade, e aí começa a grande tribulação na terra. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Porque hoje as coisas já estão difíceis, mas nós estamos vivendo o período pré-tribulacional. Nós estamos vivendo a pré-tribulação. Logo, após o arrebatamento da igreja dos salvos, é que começará essa semana de anos profetizada por Daniel. Serão 7 anos, e na metade dos 7 anos, o anticristo vai arrancar a máscara e vai colocar o povo de Israel em perigo. O que vai dar surgimento dessa profecia, o que vai desencadear justamente isso, é o arrebatamento dos salvos. Enquanto os salvos não forem arrebatados, isso não terá a menor chance de acontecer. Porque só acontecerá depois do arrebatamento.
a igreja não vai passar pela grande tribulação. O apóstolo Paulo foi muito usado por Deus, era cheio do Espírito Santo, recebeu várias profecias, e ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, quer dizer, nem todos morreremos, mas todos nós seremos transformados ante a última trombeta, porque certamente a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e o nosso corpo será transformado num abrir e piscar de olhos. Aí começa o arrebatamento. Em outra profecia, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, está escrito o seguinte: que o mesmo Senhor, o que veio aqui na terra, nasceu da Virgem Maria, viveu sem pecado, aos 30 anos começou a pregar, seu ministério durou 3 anos e meio, a metade também de uma semana de anos, e ele, sem pecado, se ofereceu pelos pecadores, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou, subiu aos céus e prometeu que vai voltar. Profetizando sobre a sua volta para os salvos e sobre o arrebatamento, ele disse assim: estarão 2 deitados numa cama naquela noite, um será tomado e outro será deixado. Estarão 2 homens trabalhando no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão 2 pessoas no moinho, uma será tomada, outra será deixada. Ali ele começa a explicar sobre o arrebatamento. E Paulo, então, cheio do Espírito Santo, diz isso, porque o mesmo Senhor, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou, o mesmo que subiu aos céus, porque o mesmo Senhor um dia descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, transformados imediatamente e arrebatados juntamente com eles, para se encontrar com eles nas nuvens do céu, e aí estaremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Tudo isso vai acontecer em segredo para o mundo. Quando acontecer o arrebatamento, aí já começa a contagem para esta profecia que eu acabei de ler para você, em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Deveria durar 7 anos, mas Jesus disse, por causa dos escolhidos, isto é, por causa do povo judeu, que não recebeu Jesus, mas continua sendo o povo de Deus. Eles não quiseram Jesus, eles rejeitaram Jesus, mas vai chegar um dia em que eles se converterão. Hoje em Israel, se você for lá, eles não acreditam em Jesus, não. Jesus é chamado de enganador, falso profeta, ilusionista. Eles não acreditam em Jesus. Inclusive nos escritos judaicos, eles falam mal de Jesus. Israel não crê que Jesus é o Messias. Até hoje eles estão esperando o Messias. Eles oram 3 vezes por dia lá pedindo para chegar o Messias, mas o Messias já veio. E eles, nesta oração, acabarão recebendo o anticristo, como se fosse o Cristo. Jesus profetizou isso: eu vim em nome do Pai e vós não me recebeis. Outro virá em seu próprio nome e a este recebereis. Então, Israel receberá o anticristo pensando que é o Cristo. A palavra Cristo em grego quer dizer ungido, Messias. A palavra Messias hebraica significa ungido, é a mesma coisa. Então eles vão se iludir com o anticristo, mas estarão cegos. A igreja já foi arrebatada. A igreja já está lá na glória. Os salvos já estão na glória com o Senhor, participando das bodas do Cordeiro, participando do tribunal de Cristo, recebendo recompensa. E enquanto isso, aqui na terra, no meio da semana, o anticristo vai se revelar
e vai reunir todas as nações para destruir Israel. Jerusalém será cercada. E eles ali desesperados em Jerusalém, os judeus, os descendentes de Abraão, ficarão clamando, ficarão pedindo: Yahvé, envia-nos o Messias, salva-nos, ó Deus, nos socorra, seremos destruídos agora. A semente de Abraão, a herança de Abraão será destruída, o teu povo será destruído. Senhor, envia o teu socorro, vem em nosso socorro. E quando as nuvens se abrirem para socorrer Jerusalém e o povo de Deus, eles verão, e aqui se cumprirá essa profecia, eles verão ele vindo com as nuvens, e todo olho o verá. Preste atenção, todo olho o verá, todo. Se a pessoa tem olhos, ela vai ver. Mas nasceu cego, é uma mulher cega de nascença, é um homem cego de nascença, mas ele tem olho. Ele vai ver Jesus Cristo voltando. Até os cegos verão, toda a terra verá, toda a humanidade verá. E ele estará indo na direção do Monte das Oliveiras em Jerusalém, porque foi o último lugar que ele pisou antes de subir aos céus, e será no Monte das Oliveiras o primeiro lugar que ele pisará quando voltar. É aí que o povo de Deus, o povo judeu, o povo escolhido de Deus, porque eles continuam sendo o povo de Deus, não receberam Jesus, mas continuam sendo o povo de Deus. É aí que eles vão ver o socorro chegar, as nuvens se abrindo, e eles verão que quem está vindo em socorro deles para livrá-los da aniquilação total é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos nós estaremos voltando com Ele. Você nunca foi para Jerusalém? Fique firme com Jesus que você irá. O que vai acontecer quando Jesus Cristo aparecer visivelmente para toda a terra? O povo judeu se converterá, com muito choro, com muito lamento. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, e todas as tribos da terra se lamentarão. Todos os povos se lamentarão, os que não quiseram Jesus, os que ficaram para a grande tribulação. Mas um povo em especial vai ter o lamento mais dolorido e mais sofrido que se pode imaginar. Será o povo judeu. A profecia no livro de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, diz o seguinte: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito, com letra maiúscula, o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram. Deus vai derramar sobre a descendência, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, o seu Espírito de graça e de súplicas. Eles olharão para aquele que está chegando para salvá-los, e eles verão que é o mesmo que eles traspassaram nas mãos, nos pés e no lado. Eles vão entrar em choque com essa visão. O Jesus, o Yeshua, que eles rejeitaram, que eles crucificaram, que durante séculos difamaram por toda a história, ensinando que ele era um enganador, fazendo com que os filhos e filhas acreditassem na história que eles contavam, que foi inventada por Caifás, o sumo sacerdote que conduziu o julgamento de Jesus, que deu a sentença de morte para Jesus. A história que é contada desde o tribunal de Cristo aqui na terra, que foi promovido por Caifás. Todos os judeus sempre acreditaram nessa história. E aí eles verão que aquele que está chegando
é o Jesus que eles crucificaram. É o Jesus que eles traspassaram. E todo olho o verá. Atenção, Caifás, que viveu na época de Cristo e morreu no primeiro século, o Caifás também verá. O Anás também verá. Todo o sinédrio que condenou Jesus à morte também verá. Todos os que viveram nestes séculos, desde que Jesus Cristo morreu na cruz até agora, todos os que o rejeitaram, todos os olhos poderão até estar consumidos por vermes ou no pó da terra, mesmo assim, eles verão o Senhor Jesus vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória, e aí toda a terra lamentará muito, mas um povo em especial vai lamentar como nenhum outro povo. Deixe-me continuar lendo o versículo 10. Eu vou reler desde o início para você entender. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eles chorarão muito. Você sabe que o lamento é mais profundo do que um simples choro, porque o lamento, ele envolve um sentimento de vergonha, de remorso. Por que eu não reconheci Jesus, por exemplo? Por que eu falei mal dele? Por que eu rejeitei? Por que eu não fui estudar, pesquisar, tentar descobrir a verdadeira história? Eu joguei minha vida fora. Como eu lamento eu não ter acreditado em Jesus. Isso o povo descendente de Abraão. E os que não são descendentes de Abraão e não quiseram Jesus, também lamentarão. Quantas vezes eu ouvi a pregação do evangelho no rádio, na televisão, até numa praça, cruzando uma avenida, escutando um pregador de esquina. Quantas e quantas vezes um parente meu falou de Jesus? Quantas e quantas vezes um estranho chegou para mim e falou de Jesus e eu não quis saber? Por quê? Por que eu não quis saber? Esse é o lamento. Por que eu não dei atenção a Jesus Cristo? Por que eu não quis saber com profundidade dessa história? Por que eu me dediquei só para as coisas deste mundo e não cuidei da minha pobre alma? Por que eu não cuidei do mais importante, de mim mesmo? Cuidei da minha carreira, cuidei do meu trabalho, cuidei da minha empresa, cuidei dos meus negócios, cuidei dos meus interesses, mas eu não cuidei de mim mesmo. Esse é o lamento. Todos se lamentarão sobre ele. Sim, amém. 2 vezes para todos os povos da terra. Essa profecia está para se cumprir e não vai demorar não. Vamos comigo no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 30, eu já estou terminando a mensagem. Mateus 24, 30, Jesus profetizando falou assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Percebe que a redação que Mateus colocou aqui é muito parecida com Apocalipse 1:7, cujo escritor era João, que escreveu em outra época, mas percebe que são as mesmas palavras ditas pelo mesmo Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que eu li para você: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Até aqueles mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Aqui em Mateus 24, 30,
É o próprio Jesus falando antes da cruz, antes de ser preso, antes de ser morto, ele profetizando sobre o fim. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. Você sabia que este verbo, nessa conjugação, só aparece nesses dois lugares? Em todo o Novo Testamento, a palavra lamentarão surge apenas 2 vezes, não tem em outro lugar. E nas 2 vezes, essa palavra lamentarão se refere àqueles que rejeitaram Jesus. O lamento é só para quem rejeita Jesus. Para o povo descendente de Abraão, quando ele aparecer visivelmente para salvar a nação, Deus vai dar a oportunidade deles chorarem, se arrependerem, prantearem muito. Mas e os outros povos? E as outras gentes? O lamento será muito grande. Se lamentarão profundamente. Quando a gente prega o Evangelho e insiste para a pessoa entregar a vida para Jesus e recebê-lo como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, não há qualquer interesse do pregador de fazer você mudar de religião. A pregação não visa fazer você mudar de religião. A pregação visa a tua salvação. Para que amanhã, quando as trombetas soarem e começar o arrebatamento, você esteja entre aqueles que vão subir aos céus. Porque o povo que vai subir não vai lamentar, o povo vai comemorar. Eu sei que eu estou incluído nesse arrebatamento, e tenho certeza disso. Primeiro, porque o meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Segundo, porque eu tenho temor de Deus. Terceiro, porque eu estou firme na fé. Eu não abandono Jesus por nada. E você sabe por que eu não abandono Jesus? Porque eu sei exatamente quem Ele é. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele é o princípio e o fim. Aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Toda a igreja se coloque de pé, por favor. Estamos vivendo o momento que antecede o arrebatamento da igreja, dos salvos. Essa é a hora em que o Espírito Santo está trabalhando como nunca, para fazer uma grande colheita de almas ainda. O interesse do Espírito Santo, que é quem ficou aqui na terra no lugar de Jesus, é que o filho pródigo volte para a casa do pai. A filha pródiga volte para a casa do pai. O interesse do Espírito Santo, é que a pessoa que já ouviu o Evangelho várias vezes, pelo rádio, pela TV, pelas praças, pelas ruas, às vezes até dentro do trem, dentro de um ônibus, dentro de uma condução, até nas esquinas, ou no meio da parentela, o interesse do Espírito Santo é que a pessoa finalmente tome a decisão de entregar a vida para Jesus. E o filho pródigo tome a decisão de voltar para Jesus. O Espírito Santo está trabalhando como nunca nesses últimos dias, porque a época prevista nas profecias é justamente a nossa época. E Jesus disse: quando vocês virem essas coisas acontecerem, levantem as vossas cabeças e orem para o céu, porque está próxima a vossa redenção. Jesus vai vir em 2 fases. O seu retorno é em 2 fases. Na primeira fase, em oculto para os ímpios. Mas nós teremos o privilégio de ver antes deles, com os nossos próprios olhos, o grande Rei voltando. E o que é melhor,
transformados e arrebatados para encontrar o Senhor Jesus na nuvem de glória. Veremos antes de toda a humanidade. E o restante da humanidade e o povo de Israel vai ver sim com seus próprios olhos, mas na segunda fase, que é a volta visível de Jesus para toda a terra. Então nós estamos vivendo esse limiar, esse momento que está para desencadear a volta de Jesus. Está tudo pronto. Você acha que é por acaso que o mundo está desse jeito? E digo mais, a profecia a respeito da grande tribulação diz que ninguém vai poder comprar e vender se não tiver o número da besta. Hoje você não faz mais transações com dinheiro. Você estava usando cartão de débito, cartão de crédito. Agora, pode esquecer também o cartão de débito e de crédito. É o Pix no teu celular. E se você não tiver esse número, você não vai conseguir comprar nem vender. E a coisa vai evoluir mais ainda, porque toda a tecnologia foi preparada para que o anticristo governe. Ele trará uma falsa prosperidade na terra nos 3 anos e meio iniciais. Mas depois a grande tribulação vai ferver esse planeta. Jesus Cristo está para arrebatar a igreja. A primeira fase do seu retorno. O retorno em oculto. Ele virá só para quem tem o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Só para quem é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Só para quem o recebeu como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, cumpriu a justiça do Pai, se batizou nas águas, ficou firme, inclusive tomando a Santa Ceia, participando do corpo e do sangue do Senhor, e permanece fiel até o fim. É para esta pessoa que ele voltará visivelmente. Os ímpios não verão isso, os salvos verão. Todo olho o verá, mas os nossos olhos verão primeiro. Os olhos dos salvos verão primeiro. Eu não sei por que você não entrega a tua vida para Jesus. Eu não sei por que você não volta logo para Jesus. Eu não sei por que você está esperando ainda alguma coisa deste mundo, porque além de um mundo jazer no maligno, a palavra de Deus diz que o mundo já está condenado. O que você quer com o mundo condenado? Me conta. Por que você continua no mundo? Me explica. Porque eu não entendo o que você quer com um planeta que não tem futuro. O que você está querendo no mundo? Achando que está aproveitando a sua vida? Na verdade, você está perdendo a sua vida. Você está jogando a sua vida fora. Jesus disse: que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Que adianta você ganhar tudo lá fora, ser bem sucedido no mundo, hein? É uma pessoa, vive bem, mora bem, come bem, viaja para tudo quanto é canto, curte a vida, passeios, viagens internacionais. E que adianta se você perder a sua alma? Que adianta você cuidar de tudo e não cuidar do principal, que é a única coisa que você realmente tem? Escute isso. Está dentro de você o teu tesouro mais precioso. E é a única coisa que você vai levar deste mundo. Jesus, falando sobre a sua volta, disse assim: vigiem, orem, porque se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Ele contou essa parábola chocante para comparar o que um pai de família faz e que o ladrão faz com a igreja e o Senhor Jesus. Ele diz: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão,
vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Você acha que um ladrão avisa quando ele vai te assaltar? Ladrão, ele vai mandar um telegrama ou uma cartinha lá para sua casa dizendo assim: olha, amanhã às 9 da noite eu vou roubar a tua casa. Deixe tudo preparado, joias, relógios, deixe tudo ali, porque amanhã às 9 horas da noite eu vou na tua casa para te assaltar. O ladrão faz isso? E o ladrão, quando entra na casa, o que ele rouba? Ele rouba o que tem de mais valioso. Jesus se comparou ao ladrão por causa disso. Porque ele não avisa o dia e a hora que ele vai voltar. Mas ele vai voltar para levar desta igreja o que tem de mais precioso. E eu te garanto que o que tem de mais precioso aqui não são esses bancos, não são esses telões, não é essa aparelhagem de som, nem essas câmeras, não são nenhum dos equipamentos caros que tem aqui, nem esse imóvel, nem esse templo. O que ele vai levar dessa igreja e que é mais precioso é a tua alma. A tua alma. Não tem nada mais valioso do que a tua alma. É isso que ele vem buscar. E ele vem buscar sem aviso, a qualquer hora, a qualquer momento. Então eu volto a perguntar: por qual motivo você não está vigiando? Esse teu corpo é a casa. O mais precioso está aqui dentro de você, a tua alma. Por que você não está vigiando? Fica aí no mundo, andando com os beberrões, com os viciados, com as pessoas do mundo que só pensam nos prazeres dessa vida? Por que você não está vigiando a tua casa? Se o pai de família soubesse a que hora virá o ladrão, ele vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Jesus disse: eu vou vir numa hora em que você não imagina. Eu vou vir numa hora em que você não espera. Estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. O arrebatamento. Estarão dois num campo, um será tomado e o outro será deixado. O arrebatamento vai começar a qualquer momento. Você tem que ser aquela pessoa que vigia, ora e é de Jesus. Pertence ao Senhor Jesus e vai escutar o toque da trombeta celestial. Você tem que ser aquela pessoa que está com os ouvidos atentos na presença de Deus, na presença do Senhor, firme com Jesus Cristo, não se iludindo com o mundo, mas firme na casa do Senhor. Aí você vai escutar a trombeta soar. Porque o mesmo Senhor, diz a profecia, descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, olha que legal, a minha mãe está lá sepultada no cemitério do Morumbi, mas eu sei que a minha mãe era uma serva santa de Deus, morreu em Cristo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, com o corpo glorioso à semelhança do corpo de Jesus, e serão arrebatados em primeiro lugar. Salvos que já morreram em todas as épocas, ressuscitarão. Não importa se estão no cemitério, no fundo do mar, ou numa vala, ou esquecidos no pó da terra, mas Deus não se esquece dos seus salvos. Eles ressuscitarão primeiro e serão arrebatados em primeiro lugar. E a profecia diz: depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, isto é, se estivermos firmes na presença do Senhor. Porque hoje tem muitos desviados, e muitos desviados dentro da própria igreja. A pessoa é batizada, toma a Santa Ceia, parece salva, mas quando sai da igreja, está no mundo. É preciso vigiar e orar, e guardar essa casa aqui, onde habita
o único bem que você vai levar desse mundo, que é a tua alma. Eu vou fazer o convite. Esse convite é amplo. Eu quero convidar você a pegar a tua vida do jeito que está e entregar para Jesus. E recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu quero convidar você, filho pródigo, filha pródiga, a se reconciliar com teu Pai Celestial, porque Jesus está voltando. E também eu disse que o convite é amplo, eu quero convidar você, que está com um pensamento de dúvida: se a trombeta soar, será que o meu corpo será transformado? Será que eu subirei ou serei um que será deixado? Serei deixado ou serei levado? O convite é amplo. Então faz o seguinte: quem quer ser arrebatado, quem quer entregar a vida para Jesus, quem quer consertar a sua vida, quem quer orar e vigiar, todos que querem ser incluídos no arrebatamento, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente, por favor. O convite é amplo, o convite é especial para você, porque Jesus não quer te largar para a grande tribulação. Ele não quer te deixar nesse mundo, não. Se hoje já está insuportável, imagine depois do arrebatamento dos salvos. Imagine depois do arrebatamento da igreja. Eu vou repetir a pergunta. Todos que querem ser incluídos no arrebatamento, levantem as mãos, deixa eu ver. Todos que querem, então vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem aqui. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Eu não quero ficar não. Eu não quero ficar não. Não quero ficar de maneira nenhuma. Eis que vem com as nuvens. Por favor, entre no meu canal youtube.com/JoãoRiba, inscreva-se, é de graça, clique no sininho e procure lá a mensagem Ele vem na nuvem. Porque essa profecia é mais profunda do que você imagina. Você tem que se inteirar dela. Eu estou no versículo 7 ainda. Eu não saí daqui do versículo 7. Os outros versículos que eu citei, as outras passagens que eu citei, foi só para confirmar isso aqui e explicar para você. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. E todas as tribos, todos os povos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Todos os povos da terra se lamentarão. Como você veio para frente, se você ficar firme, perseverar até o fim, você não vai lamentar, não. Você vai comemorar. Vai ter uma festa no céu como você nunca participou de festa igual em toda a sua vida. Vai ter uma ceia lá nas nuvens, lá na glória, como você nunca imaginou que pudesse existir. No ambiente mais extraordinário que os seus olhos poderiam ver. Se a gente perseverar até o fim. Amém? Você quer mesmo ser incluído, incluída no arrebatamento? Ergue tua mão. Então, com as mãos assim erguidas, ergue as duas mãos, diga: Senhor, eu creio que esta profecia irá se cumprir e todos os povos irão ver o Senhor voltar. Mas como eu não sou do mundo, eu sou do Senhor, eu entreguei minha vida ao Senhor, os meus olhos verão primeiro do que toda a humanidade, porque o Senhor virá em oculto para me arrebatar, para me transformar e me levar ao teu encontro nas nuvens dos céus. Eu não posso, Senhor, ficar de fora do arrebatamento. E aqui eu quero reafirmar a entrega da minha vida ao Senhor e declarar, tendo esta igreja e o céu
como testemunha que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Meu Pai querido, meu Deus amado, me ajude a perseverar até o fim. Me ajuda, Senhor, a passar esta pré-tribulação. O mundo está de ponta cabeça, o mundo jaz no maligno, e eu não quero me perder com o mundo, porque o mundo já está condenado, e eu não. Eu tenho certeza que o Senhor salvou a minha alma, e o meu nome está escrito no livro da vida, e eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador para todos sempre. Amém. Você pode se ajoelhar, consegue? Eu vou orar agora, e toda a igreja também vai orar por você. Pai querido e Deus amado, está tudo pronto. O mundo chegou naquele ponto que o Senhor descreveu há 2000 anos atrás. O mundo hoje, essa geração, está no estado que o Senhor previu sobre o momento que antecede o arrebatamento. Nós sabemos que a qualquer momento as trombetas soarão, e nós queremos ouvir a trombeta tocar, e só os ouvidos dos salvos ouvirão. Os ouvidos dos ímpios e dos condenados não ouvirão a trombeta tocar, mas os salvos sim. E quando nós escutarmos a tua trombeta, o nosso corpo será transformado num abrir e piscar de olhos. Se estivermos dormindo no pó da terra, o Senhor nos ressuscitará. E se estivermos vivos e firmes na tua presença, o Senhor também, num abrir e piscar de olhos, transformará o nosso corpo mortal num corpo imortal, num corpo incorruptível, um corpo que não morre nunca mais. Senhor, estamos aguardando esse dia, por isso estamos aqui na igreja, estamos na tua casa por causa disso. Nós te buscamos, ouvimos a tua palavra, oramos e suplicamos, porque estamos vigiando. Nós queremos o Senhor, nós queremos a volta do Senhor, a volta em oculto. Queremos ver o Senhor em primeiro lugar, antes do resto da humanidade, porque todo olho o verá, todo olho verá o Senhor, mas os olhos dos salvos verão antes. Nós vamos enxergar antes a tua glória, a tua Shekinah. Por isso, Senhor, nos abençoe, dá-nos do teu Espírito Santo, dá-nos do teu poder, dá-nos da tua virtude, nos ajude a perseverar até o fim. Não nos deixe nos iludirmos com o mundo, não deixe Satanás enganar ninguém aqui, não deixe o diabo enganar qualquer pessoa, mas todos que estão aqui, Senhor, inclua no teu arrebatamento. Ajuda esta pessoa a perseverar até o fim, ajuda esta pessoa a ficar firme na tua presença. É o que eu e esta pessoa te pedimos, e não somente os que estão aqui, mas também os que estão assistindo pela TV, os que estão ouvindo pela rádio, os que estão assistindo pela internet, pelo youtube.com/JohnRibe. Meu Deus, todos nós que neste momento estamos nesta oração, exigimos a vida eterna. Queremos perseverar na tua presença. Nada vai nos derrubar, nada vai nos enganar, nenhum prazer do mundo vai nos seduzir, nenhuma armadilha do diabo vai nos prender. Meu Deus, dá a cada um de nós o poder do teu Espírito Santo para perseverarmos até o fim em oração, vigiando
e guardando este corpo, que é a nossa casa e também a tua casa. Vem com teu Espírito e faz morada dentro de cada um de nós. Nos ajude, Senhor. Os tempos são difíceis, os tempos são trabalhosos. Nunca a humanidade passou por um tempo igual a este, mas nós queremos manter a lucidez, manter a cabeça no lugar, sabendo que só o Senhor salva, porque o Senhor é o único que disse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós esperamos o Senhor aqui, só o Senhor, só o Senhor. Não permita que qualquer pessoa se perca, e mais, ajuda-nos e dá-nos inspiração, graça, para ganharmos a nossa família, os nossos parentes, para o teu reino. É o que te pedimos e já te agradecemos, por Jesus Cristo, o nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todo sempre. Amém.